Olá, eu sou Emanuele Rocha, sou condutora cultural do Museu Histórico de Aimorés e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a história de Aimorés e seus distritos. Bom, não dá para começar a falar da história de Aimorés sem falar da presença indígena. O nome Aimorés vem dos indígenas da tribo Aimoré, que também se chamavam de Guimarés, que significa diferentes. Eles se determinavam diferentes por causa dos seus antepassados. Os seus antepassados eles eram bastante hostis e canibais. Então essa determinação vem disso. A gente começa a história da colonização de Aimorés a partir de 1876, 77, com a chegada do Paulo Martins dos Santos. Ele foi, a gente tem ele como o verdadeiro fundador, uma das primeiras pessoas não indígenas a chegar aqui em Aimorés. Então, o Paulo Martins, ele colocou aqui em Aimorés um engenho de cana-de-açúcar, logo às margens ali do Rio Manhuaçu, entre o Rio Manhuaçu e o Rio Doce, e ele, a partir daí, começou a ser explorado Aimorés de forma do comércio. Aimorés se dividia na época entre dois vilarejos, o vilarejo da Barra do Manhuaçu e o vilarejo da Natividade. E a partir de 18 de setembro de 1915, Aimorés passou a se chamar Vila de Aimorés e passou a ser um município, assim contendo vários distritos, distritos que hoje se tornaram até municípios também, municípios vizinhos a nós. Então a história de Aimorés, ela começa por causa da população que veio do engenho, né, da cana-de-açúcar. E um fato muito curioso é que a gente teve um engenho, mas a nossa população de escravizados ela era baixa, a gente não tinha muitos escravizados. E, inclusive, a gente teve um quilombo, né, em Aimorés. E a partir de 1900 até 1910 chega a linha férrea. Entre 1906 e 1907 começa a chegada dos coronéis, dos comerciantes. Nós tivemos figuras emblemáticas do comércio, como a Dona Bragança, que é pioneira no comércio de Aimorés, por se tratar de uma mulher ali do início do século. E Aimorés começa seu progresso com a chegada da linha férrea, né, com a inauguração em 1910. E durante esse período nós tivemos assim diversas figuras emblemáticas. A gente teve o coronel Norberto de Brito, que firmou ali durante a Guerra do Contestado a divisa entre Minas Gerais e Espírito Santo, né? Determinando onde era Baixo Guandu, onde era Aimorés. É bem curioso essa história porque para a gente acessar um dos nossos distritos, nós precisamos entrar dentro do território de outro estado, o estado do Espírito Santo,
para acessar o distrito de Santo Antônio do Rio Doce, mais conhecido como Mauá. E a Aimorés, atualmente, tem 9 distritos, sendo eles Santo Antônio do Rio Doce, Mauá, Conceição do Capim, Alto Capim, Penha do Capim, São Sebastião da Vala, mais conhecido como Rosca Seca, Expedicionária Alice, que é conhecido como Mata 3, Mundo Novo de Minas e São José do Limoeiro. São os 9 distritos que a gente tem, mas o distrito sede é Aimorés. Para entrar, né, na história dos distritos, nós vamos começar falando sobre como nós tivemos uma personalidade aimoraense que morava em um desses distritos, que foi enviado para a Segunda Guerra Mundial. O Alício, ele era um jovem que morava no território onde hoje a gente conhece como o Expedicionário Alício Mata 3, e ele tinha uma patente militar de expedicionário, e ele partiu numa expedição para a Itália. Infelizmente, lá na Itália ele veio a falecer. A família nunca localizou o corpo e, em homenagem a ele, deu-se o nome da localidade onde ele morava de Expedicionário Alício, e a gente conhece popularmente como Mata 3, porque a gente vivia uma época muito forte do coronelismo em Aimorés. Então, um dos coronéis mandou matar 2 pessoas, e na hora de cometer ali o crime, foi morto 2 pessoas e um animal. O animal era uma mula, então o lugar ficou conhecido popularmente como Mata 3. A gente tem também Tabaúna, que anteriormente se chamava São Benedito. São Benedito é um santo católico, ele é um santo católico de pele negra, então ele é o padroeiro dos negros e dos escravizados. E na região onde hoje é Tabaúna, tinha um quilombo. Os escravizados das fazendas de café da região, eles fugiam para a região de Tabaúna e se uniram ali com os indígenas. Então, Tabaúna, na linguagem butocu, da Aimoré, significa aldeia preta ou aldeia de negros, por causa da presença do negro em meio aos indígenas. E a gente tem até uma vilinha chamada Bugre. Bugre é a mistura de indígena com negro, por causa da presença ali dos indígenas e dos negros. Depois, Tabaúna foi colonizada pelo coronel Manuel Vitorino, e a família Vitorino ainda, né, reside ali em Tabaúna até os dias atuais. Conceição do Capim e Penha do Capim têm a sua história muito parecida. Eles nascem ali da presença da Igreja Católica, da Igreja Cristã Casa de Oração. Conceição, a gente teve a presença também do grupo escolar, que eram ali os primeiros anos da educação infantil, com a professora Porcina Barcelos. Então a família Barcelos ainda é muito presente na construção de Conceição do Capim. Depois a gente tem Alto Capim. Alto Capim é onde nasce o rio Capim, por isso Alto Capim, Penha do Capim e Conceição do Capim, em homenagem ao rio Capim. O rio Capim, ele deságua no rio Manhuaçu, que o rio Manhuaçu deságua no Rio Doce. Então Aimorés é abençoado com 3 rios, um rio municipal, um rio estadual e um rio federal. Alto Capim tem uma presença muito forte ali do comércio, com os irmãos Cipriano, o famoso Coronel Bimbim, mas a contribuição maior foi do seu Acendino. Ele foi um homem assim, extremamente à frente do tempo dele. Ele trouxe o primeiro telefone, ele era dentista prático, além de ser comerciante. Sou Michel, neto de Acendino Cipriano da Silva, minha mãe Normi Cipriano. Nós tivemos o prazer de viver a nossa infância nessa casa histórica, das mais antigas do nosso município. Povoado de Alto Capim, né? Também chamado de Barra Alegre. Ele era muito produtivo, muito rico, uma riqueza cultural, uma riqueza econômica mesmo. Para vocês terem uma ideia, o meu avô era um homem visionário. Você pode ver pela casa, essa casa tão bonita, né, que eu tenho o prazer e a honra de reconstruir, de restaurá-la toda. Então a gente tem essa alegria. Uma das grandes coisas, meu avô, lá na década de 1926, por aí, ele tinha um telefone que ligava o patrimônio à casa dele, ele tinha um gerador de energia. A Aimorés não tinha energia,
e lá no lugar lá ele colocou energia. Ele tinha fábrica de cachaça, de serraria, alambique, né? Que é a cachaça, tinha olaria, fazia tijolos, e, enfim, e tinha um empório de secos e molhados, farmácia. Então ele era uma pessoa, um homem visionário e que conseguiu educar 9 filhas, e, enfim, e era aqui, pasmem vocês, era uma das únicas casas na região que tinha banheiro. Ele não admitia que as filhas deles fossem fazer suas necessidades no mato ou tomar banho, então tinha banheiro. Então ele tem uma história muito rica, né, dentro da nossa cidade, dentro do nosso município. Então é isso. Particularmente a casa, ela, quando meu avô morreu, em 1980, ela foi para a herança, fizeram os acordos e a casa ficou de comum entre todos os filhos dele. E, nesse caso, a casa ninguém se interessou e ela ficou fechada e ela foi deteriorando. A partir de 2020, nós compramos a casa do meu tio, né? E começamos a fazer o restauro dela. A casa ela ficou mais de 40 anos abandonada, então teve cupim, deterioração, então ela teve quase que ela foi desmoronada. Então a gente foi colocando macaco, assim, foi um restauro, está sendo um restauro muito longo. Primeiro é com recurso próprio, a gente não tem recurso de nada, então a gente vem fazendo isso com muito carinho, porque não pertence só a mim, essa memória pertence a todos nós. Então é uma alegria de dividir essa construção, essa descoberta de Aimorés aqui para todo mundo. Então é por isso que a gente está aqui hoje, muito alegre de transmitir um pouquinho do que foi essa casa e dessa construção dessa casa, que ela é muito imponente. Ela é imponente nos dias de hoje e foi muito mais imponente um lugar comercial, um local social que meu avô recebia pessoas, inclusive autoridades, né, que vinham de Belo Horizonte, na época daquele coronelismo, daquele coronelismo muito forte. Diferentemente, uma história muito importante. Diferentemente do jagunçismo, do coronelismo, meu avô era um homem pacato, muito pacato. Um homem, como eu falei anteriormente, um homem visionário, que tinha sempre uma ideia progressista. Então ele foi um homem que trouxe essa cultura para nós, principalmente filhos e netos, do progressismo e de restauro. Ele nunca se perdia, né? Então ele tinha, agora, mais do que nunca, essa história está sendo perpetuada com essa restauro dessa casa. Então a gente pode falar muito mais, ficar quase o dia todo falando aqui, e umas outras coisas importantes. Meu avô que construiu a primeira escola no lugar. Então, assim, para quê? Para dar educação aos seus filhos, né? Às suas filhas. Ele tinha um carinho enorme com as filhas deles. Então, foi isso que a vida dele levou, assim, e todos são formadas, são normalistas, né? Que é o curso da época, né? Todas são normalistas, todas as filhas deles, e ficou isso. O bom de tudo, que eu, Michel, junto com a minha esposa, que é minha prima, Edila Cipriano, nós acampamos essa ideia de restaurar essa casa e trazer essa casa para descobrir, mais do que nunca, um pouquinho da nossa cidade. Em Alto Capim, uma presença muito forte atualmente da pecuária, mas isso incentivado pela proximidade com o município de Afonso Cláudio, no Espírito Santo. Eu sou daqui, eu acho aqui muito bom, nunca saí daqui, toda a vida sou daqui. Praticamente muito poucas pessoas que vieram do Alto Capim que falam mal do Alto Capim. Muito poucas pessoas, quase todo mundo só fala bem do Alto Capim. O Alto Capim já teve muita coisa boa, ainda tem até hoje. O Alto Capim já foi um lugar do município, é um lugar mais que já teve as coisas do Alto Capim. O Alto Capim já teve cerâmica de telha, de tijolo, fábrica de cachaça, serraria.
Produz de um tudo, produz leite, produz café, produz milho, produz feijão, água mineral, tudo nós temos, que os outros lugares não tem. Aqui tem praticamente um de tudo, tem leite, tem plantação, tem café, de tudo que plantar aqui produz, todo mundo vive bem aqui, não existe pobreza aqui, todo mundo tem as coisinhas deles, praticamente muito pouco que não tem nada, praticamente todo mundo vive tranquilo, você não vê ninguém procurando um lugarzinho com o outro, então aqui é um lugar nós estamos de parabéns, graças a Deus. Aqui no Alto Capim já teve as melhores festas de distrito, já teve aqui no Alto Capim, de ter 3 dias de festa aqui, ó, de muita gente, mesmo agora ele sabe. Vinha de Belo Horizonte, 2, 3 ônibus de gente de Belo Horizonte, que era daqui do Alto Capim, vinha, de Vitória. Aqui o povo é amigo de todos, não tem ninguém. Hoje tem umas coisinhas diferentes, que era do tempo do Bico. Mas e para todo lado tem ela. Os distritos de Mundo Novo, São José do Limoeiro, que são distritos novos, né? São relativamente novos, há 5 anos para cá, que são muito famosos por causa do café. Esses distritos estão mandando café já para São Paulo, para o Rio de Janeiro. Então a gente tem essas localidades que são os distritos de Aimorés. E por último, mas não menos importante, a gente tem o distrito de São Sebastião da Vala, mais conhecido aí popularmente como Rosca Seca. Ele tem esse nome por causa de uma padaria que fabricava roscas ali de trigo e tem o nome de Rosca Seca. Então essa padaria ela mandava essas roscas para todo o município e até para fora do município. Ficou muito famoso. São Sebastião da Vala é muito especial para mim porque a minha família paterna é toda de São Sebastião da Vala, onde eu passei boa parte da minha infância. Ali eu tenho tenho lembranças muito especiais de brincar na praça, vendo ali a praça Altamiro dos Santos, o interior também ali de São Sebastião da Vala, onde a minha família morava. Então para mim é muito importante. E São Sebastião da Vala foi um polo muito forte do comércio. A gente tinha figuras muito importantes, o Dino, que tinha um bar, e São Sebastião da Vala foi muito importante, porque teve muitos prefeitos saíram de São Sebastião da Vala, então era um polo muito importante para a política aimorense. É um lugar excelente, não tem erro onde eu botar defeito aqui. Sou nascido e criado aqui em São Sebastião da Vala, Rosca Seca, mas tenho orgulho de viver aqui, sinceramente. Um lugar pequeno, mas com condição de vida muito, assim, eu acho perfeito, porque nós vivemos muito bem aqui. A qualidade de vida nossa aqui é muito boa. Aqui nós não temos aqui cidadão, carro, motocicleta, tudo que você pode largar lá de fora aqui, fica tudo aí, bicicleta, ninguém rouba. Aqui em São Sebastião da Vala. Então nós temos uma tranquilidade muito grande, né? Porque a gente mora aqui e sente bem isso aí, estou te falando a verdade, né? Quantas vezes eu levanto de manhã, tem 2, 3 bicicletas aqui, dormiu, viu? Às vezes o dono vem procurar lá para 2 horas da tarde, ou 3, que ele vai dar a falta de vir buscar, está aqui, vai dar, né? Então a qualidade de vida que a gente tem aqui, né? Muito boa. Todo aqui puder vir aqui, nós vamos sentir satisfeitos de vir aqui, então pode me procurar aqui, né? São Sebastião, aqui onde eu moro, sabe? São Sebastião da Vala chegou, junto com o Alto Capim, a ser até mais importante comercialmente falando do que a própria sede do município. E a gente tem o distrito sede. Aimorés é a sede do município de Aimorés. E aqui a gente tem diversos pontos assim, importantes. Um dos meus favoritos é a Pedra Lorena. A Pedra Lorena é um cartão postal de Aimorés, bem tombado pelo patrimônio cultural de Aimorés, e ela é muito peculiar, muito curiosa, porque ela tem 3 versões do nome dela. 2 delas
é lendas indígenas, que a Índia Jaci-Ressá, ela, numa versão, ela se apaixona por um indígena, um guerreiro de outra tribo. Ela era filha do cacique Poton, e o cacique Poton, ele proíbe o romance dos dois, e eles dois, ambos, sobem a Pedra Lorena, o local onde eles ficavam ali para namorar, e se jogam dentro do Rio Doce. A outra versão indígena é que ela se apaixona pelo Mariano. Mariano, ele era um explorador, e o pai proíbe, né, o casamento dos dois. O Mariano segue viagem explorando as terras, e a Índia sobe a Pedra Lorena e se joga de lá. E o nome Lorena, na verdade, vem do forte, porque o Rio Doce ele era utilizado como rota comercial, então fizeram ali um ponto de comércio no Rio Doce, em homenagem ao governador de Minas Gerais, Bernardo de Lorena, e o forte chamava Forte de Lorena, a ilha passou a se chamar Ilha de Lorena, e consequentemente a Pedra da Lorena, por causa do forte e por causa da ilha. Aí nós vamos ter outros pontos também importantes. A gente não pode deixar de falar aí do Instituto Terra, a RPPN, criação do Sebastião Salgado e da Lélia Salgado. O Sebastião, ele é um fotógrafo reconhecido mundialmente, que nasceu aqui em Aimorés, viveu aqui boa parte da sua vida, e ele trabalhava para o IBC. O IBC era o Instituto Brasileiro de Café, que funcionava aqui em Aimorés, e ele trabalhava, né, no IBC, então ele viajou o mundo. E durante as viagens dele, ele via as desgraças que tinha no mundo ao redor dos países onde ele morava, e ele começou a fotografar isso. E as fotografias dele são todas preto e branca, porque ele é um fotógrafo documental. Então ele acredita que a cor rouba o verdadeiro sentido da foto, que é mostrar ali as mazelas do mundo. Então o Sebastião, a família tinha a Fazenda Bucão, e quando ele retornou para Aimorés junto com a Lélia, ele viu ali a fazenda toda degradada por causa da criação de gado, e ele comprou a parte das irmãs e transformou ali a Fazenda Bucão no Instituto Terra, que é uma instituição reconhecida mundialmente. É a única no Brasil a ter o título de RPPN em área reflorestada, e tem um trabalho maravilhoso de reflorestamento, aí com o Terra Doce, o Olhos d'Água. Tem a educação também, que eles fazem educação ambiental através do Nério, Projeto Terrinhas, agora com o Terra Doce. Então o Instituto Terra, além de tudo isso, também é um ponto turístico de Aimorés, que recebe gente do mundo inteiro, pessoas de fora, estrangeiros, brasileiros que moram fora, que contam para os outros sobre a instituição que funciona aqui em Aimorés. Então Aimorés é reconhecido mundialmente por causa do Instituto Terra. E Aimorés tem esse lado assim do reflorestamento, mas é conhecida como a Terra do Sol Eterno. Apesar disso, Aimorés ficou conhecida nacionalmente por causa das enchentes. A gente tem uma enchente muito famosa, que é a de 79, que inclusive a Rede Globo fez uma cobertura. Para contar o drama das enchentes, escolhemos uma pequena cidade, onde estivemos na semana passada e a encontramos inteirinha dentro d'água. Hoje, depois de 7 dias, estamos partindo de novo para a cidade de Aimorés. Esta é a mureta do cais de Aimorés. Esta mureta tem 3 metros de altura acima do rio em tempos normais. Hoje, o rio está encobrindo a mureta do cais numa extensão de 4 quilômetros. Este é o radialista José Diniz Carvalho, que, segundo a população de Aimorés, foi uma das pessoas mais importantes no trabalho de salvar os desabrigados aqui na cidade. Ô Diniz, como é que você fez uma previsão dessa enchente que houve aqui? Nós começamos a nos preocupar com as fortes chuvas que estavam caindo em nossa região e convocamos os companheiros de rádio amador, o tenente Osvaldo, o companheiro do sistema de rádio da Caixa Econômica Estadual, Agenor, para fazermos uma vigia
dessas águas. Então, começamos a ter condições de fazer uma previsão para o povo de Aimorés. Essa enchente foi uma das piores da história de Aimorés. Há relatos que boa parte da cidade foi tomada pela água do Rio Doce. O Rio Doce encheu, super encheu, né? Passou ali do esperado para a época das chuvas, e muitas trombas de água na foz ali do Rio Doce. E isso veio descendo até Aimorés e transbordou a cidade. A gente tem relatos de pessoas com água muito em cima, quase até o pescoço, tentando ali tirar móveis das casas. A gente tem uma figura emblemática da comunicação aimorense, que é o radialista J. Diniz, que foi assim uma espécie de herói, porque ele ficou de plantão na rádio, passando boletins, tentando avisar as pessoas para evacuar as áreas de risco. A gente tem o bairro da Barra do Manhuaçu, que até hoje sofre muito com o problema de enchentes, e embora tenha esse volume muito grande de água em 79, em 2013 a gente teve outra enchente. E em Aimorés, no leste mineiro, os 25 mil moradores estão praticamente isolados, como mostram os repórteres Ricardo Soares e Vanderlei Oliveira. As estradas de acesso à cidade estão alagadas, há muitas quedas de barreira e o acesso mais fácil a Aimorés neste momento é por cima de avião. A chuva castiga a região leste de Minas há pelo menos 2 semanas. Em Aimorés, a cheia do Rio Doce já é considerada a mais devastadora dos últimos 35 anos. Os alagamentos atingiram a zona rural e bairros foram engolidos pelo rio. Agentes da Defesa Civil insistem para que as pessoas abandonem as casas em áreas de risco. 2.800 moradores perderam tudo e agora estão desabrigados. Escolas e centros comunitários viraram abrigos improvisados. E nessa época eu morava no distrito de Conceição do Capim, e eu tenho uma lembrança muito, muito vívida da enchente. Eu tinha 13 anos na época, dos meus pais, eles com água até a cintura, carregando uma senhora numa cadeira para tirar ela de dentro de casa, porque ela não conseguia se locomover e a água estava subindo e ia chegar até a casa dela e ela não conseguia sair. Então eu tenho essa memória dos meus pais ajudando ali também. E em Conceição do Capim, ela foi mais branda. Aqui dentro da cidade também foi muita água. Teve essas pessoas que faleceram por causa do barro, né, que foi levada pelo barro. Então são lembranças assim muito vívidas dessa época. Eu tenho muito essas memórias. Mas apesar disso tudo, Aimorés é um ótimo lugar para a gente morar. A gente é uma cidade muito pacata. A gente vive assim os resquícios do coronelismo, mas apesar disso a gente tem uma vida muito tranquila. Eu acho que eu tenho propriedade para falar, porque eu não sou natural de Aimorés, mas eu me apaixonei por Aimorés. Eu gosto de estudar sobre a história de Aimorés. Acho que não é à toa que eu trabalho aqui no Museu Histórico, e Aimorés tem um potencial incrível de turismo, da cultura aimorense. Aimorés é uma cidade de 25 mil habitantes, que tem um desenvolvimento muito grande, comparando ali ao nosso microterritório, né? É uma das cidades mais importantes do microterritório. É uma cidade que exportou muitas pessoas famosas. A gente tem contribuição aí na fotografia, na música, na literatura. A gente tem membros na Academia de Letras. Então Aimorés tem muito mais para se fazer ainda, né? Então Aimorés é muito famosa por exportar personalidades na fotografia, na literatura, na música, como é o caso do Altemar Dutra. Altemar Dutra, ele nasceu em Aimorés, viveu aqui até os 10, 11 anos mais ou menos. Ele depois foi para Colatina e depois foi para o Rio de Janeiro, onde ele estourou assim, mundialmente. Ele foi famoso em toda a América Latina, com canções emblemáticas,
Uma das mais famosas é Sentimental Demais, e a gente tem ele como o seresteiro do Brasil aimorense. Então ele teve o título de Trovador das Américas, e a gente tem uma homenagem para ele aqui em Aimorés, né, pelo patrimônio histórico. A gente tem uma estátua dele na praça, que é conhecida como Praça do Relógio, mas tem o nome de Altemar Dutra, em homenagem a ele. Essa estátua foi inaugurada no final do ano passado, com um show do filho que veio para Aimorés. Então, e o Altemar Dutra retornou depois de famoso 2 vezes, fez 2 aparições públicas em Aimorés, foram 2 shows aqui em Aimorés, e ele sempre falava assim, da sua origem aqui de ser aimorense. E essa foi um pedacinho só da história de Aimorés. Aimorés tem tanta coisa que não dá pra gente ficar falando muito, né? Mas é uma história riquíssima, e se você quer saber mais, eu te convido para vir ao Aimorés, conhecer o Museu Histórico, e a gente está de portas abertas para vocês.